Olá, meu nome é Ivan Correr. Então, Ivan, a gente vai começar em duas partes. Primeira parte, que você falasse um pouco de onde você nasceu, como é da sua infância, como era o bairro que você nasceu, onde você estudou. Então, vamos lá, eu sou morador do bairro Santa Olímpia, pertence à colônia Tirolesa de Piracicaba. A minha infância, eu até comento lá para os meus filhos, né, se eles tiverem 10% da minha infância, eles vão ser muito felizes. Então, a gente vivia lá no sítio, na época que não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha muro nas casas, todo mundo ia passando de casa em casa, pegando polenta na vizinha e assim por diante. A gente tinha essa liberdade. Eu estudei toda a minha infância lá na escola do bairro, Dr. Samuel de Castro Neves, desde os pequeninhos até a oitava série, e depois da oitava série, que naquele momento só finalizava a oitava série lá, eu vim para a cidade, aí fiz colégio técnico, depois fui fazendo faculdade. Mas hoje lá em Santa Olímpia ainda mantém muito dessa parte da tranquilidade, lógico que já tem uma outra estrutura, mais moradores, algumas casas já com muros mais baixos, alguns com muros altos, mas ainda prevalece esse senso de comunidade, todo mundo está junto, todo mundo, a gente brinca, brincando junto, brigando junto, que é uma grande família. Então, tanto Santana e Santa Olímpia, a colônia ainda mantém essa parte desse jeitinho de antigamente, preservando a parte da cultura, mas principalmente os valores, né, do ajudar e assim por diante. Então, tem muita coisa ainda lá que se mantém e a gente busca sempre preservar ao máximo para que a gente não perca essa essência da infância nossa, das tradições e assim por diante. Como que era o bairro da sua infância? Era um bairro, hoje é um bairro afastado, Sim. hoje está mais conectado com a cidade, mas quais são as suas lembranças? O que você fazia no bairro? Quais os locais do bairro que marcam a infância? A infância nossa era feita na praça do bairro, que não existia praça, era um terreiro onde a gente jogava futebol lá em cima, ou normalmente onde que a gente se organizava para fazer as nossas brincadeiras ou as nossas estripulias. Todo mundo se encontrava lá na frente da igreja e daí vamos nadar na poça. Todo mundo ia nadar na poça. Chovia, vamos para a correnteza, pulava na correnteza e ia morro abaixo. Ia brincar, pescar, toda essa parte. Eu tinha muito a minha infância na casa do meu avô e da minha avó, por parte de mãe, né, o Paulo do Doro, né, com a dona Santina. Então, minha infância era com meus primos lá, saía da escola, muitas vezes só passava em casa, comia e já ia no meu avô lá para pescar, para brincar. Então, toda era essa infância livre que a gente tinha. Então, de manhã manhã ia na escola, à tarde brincava, à noite ia na missa, todo dia tinha missa, tinha lá o Padre Jacó, e depois da missa todo mundo ficava na praça brincando lá. A gente até brincava, fazia uns golzinhos de madeira, colocava saco de batata e fazia isso. De tarde, quando a gente ia brincar nos rios também, ia pescar com um saco de batata. E assim foi, a nossa infância inteira foi no meio tipo assim, no meio rural mesmo, sabe? Brincando e assim por diante, descalço, pegando bicho de pé, pegando tudo. Então foi essa a minha infância inteira. E depois a gente vai saindo para estudar fora. É um bairro conhecido muito tradicionalmente por ter uma comunidade muito forte. Antigamente era uma comunidade mais fechada. Sim. As pessoas casavam entre elas, as Uhum. famílias casavam entre elas. Quais são as transformações que você foi vendo ao longo do tempo? Mudou muita coisa, se manteve muita coisa? Sim, antigamente eu acho que essa distância que os nossos donos ficaram protegeu essa parte de vínculo, de família. Os casamentos entre primos aconteciam, hoje já é diferente, então tem casamentos que são, a gente até brinca, né, com o pessoal da cidade, o pessoal de fora. O que a gente vê muito é que a gente ainda consegue preservar, porque normalmente ainda tem um do bairro e um que casou, então sempre tem um contraponto de se a pessoa que veio de fora não entender o nosso jeito de viver, tem um que vai balizando. Eu vejo da minha esposa, então tem coisas que ela não consegue, por mais que ela está envolvida no bairro, por causa que todo mundo, mais que ela está inteira dentro do bairro, tem coisas que ela não consegue entender do nosso jeito de viver, tipo assim, de entrar na vida dos outros, dar palpite na vida dos outros, que a nossa vida inteira foi assim, todo mundo era uma família. Então quem muitas vezes vem de fora fala, pô, o cara vai falar de mim se ele não me conhece. Então para nós é normal isso. Então tem esses choques culturais, mas ainda a gente consegue desse jeito preservar.
Eu tenho 2 filhos, os meus filhos estão nos grupos de danças, por mais que eu estou aqui fora, morando hoje na cidade, volto todo final de semana lá, eu faço questão de toda terça-feira à noite pegar eles e levar no ensaio de danças folclóricas, para a gente se preservar. Então, tem muitos hoje moradores do bairro que não estão na colônia, que estão fora, mas levam seus filhos para a gente sempre não perder essa união, né? Que é essa conexão que o bairro expressa nos eventos culturais, como as festas, a festa da polenta, entendeu? Onde tudo é trabalho voluntário e a gente está lá junto, que é a forma da gente estar se preservando. Então, hoje tem esse caminho. Sim. Coral. Como que você vê essa manutenção das tradições até hoje? Elas foram modificando ou elas mantêm ainda a tradição geral que foram implantadas no bairro? Sim. É até interessante que se a gente for ver, quando os nossos nonos vieram, eles não trouxeram a cultura da dança para nós como grupos, mas eles trouxeram a cultura e a tradição dos cantos. Então, todos os nossos nonos, quando vieram, eles sabiam ler partitura e sabiam escrever partitura. Então, da nossa tradição mesmo, veio as músicas, corais, sacras e assim por diante. E com o tempo foram introduzidas tradições que os nossos nonos não conseguiram trazer no momento, né? Então, por exemplo, as danças folclóricas na nossa região é muito forte. Então, cada região tem a sua essência. Então, o grupo de dança começou na década de 80, que era uma forma de preservar a tradição, que começou com José Edivaldo Stênico, Diva, que não está mais conosco, junto com outros integrantes, e aí começou a dança e começou a fortalecer. E ter essa tradição da gente buscar o que ficou para trás, que não trouxeram, não conseguiram trazer nenhum baú, não conseguiram trazer nada, e aí a gente foi buscando e resgatando. Então, hoje a gente ainda mantém os grupos de danças, os corais, e a gente tem essa busca de cada vez mais preservar. Era muito tradicional nosso, principalmente no bairro de Santana, as bandinhas de fanfarra, né, típica, né, que a banda que vieram de lá, com os instrumentos de lá. Então a gente busca, fala, caramba, como a gente faz para resgatar isso? Então é uma chama que fica sempre dentro de nós, fala, caramba, o que a gente faz para preservar? Porque a gente percebe que quanto mais a gente criar atividades, criar coisas voltadas para a cultura, onde que a gente consiga envolver jovens e crianças principalmente, é aquela chaminha para sempre preservar. Então a gente tem essa preocupação nos grupos culturais. Uma das tradições bastante famosas do bairro Santa Olímpia é o carnaval, né? Certo. Tem a cucanha, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas agora também tem o desfile carnavalesco, que é uma tradição brasileira, que não tem uma região específica. Sim. Como esse desfile chegou até Santa Olímpia? Nossa, então, o desfile não tem nada a ver com a nossa tradição, mas até uma coisa que no começo a gente ficava, mas o que tem a ver com a nossa tradição? Só que o carnaval do desfile que a gente fala, ele criou uma força para nós, para a preservação da cultura, que é muito importante, que eu vou até comentar. Primeiro, o carnaval surgiu da seguinte maneira, então o bairro, era uma época que a gente dividia o bairro em cores, porque teve a época do futebol. Tem futebol das cores, então tinha o branco, o amarelo, o azul e o verde. Então essas cores eram divididas em espaços para jogar futebol entre os primos. Então tinha o meu time que eu fazia parte do branco, territorialmente, e outro e tinha disputa. E aí começou a ideia, por que não vamos fazer, está dividido as cores, vamos fazer um carnavalzinho, um desfilinho? E aí o que acontece? Cada um no seu canto, os brancos da família, que não era família sobrenomes, mas era território. Começou a fazer, vamos fazer um carro alegórico, vamos fazer um boneco de neve. Falava um tema e cada um fazia e ia até a praça e mostrava. E aí começou essa parte da disputa entre cores. Falou, e um queria fazer mais do que o outro. E aí surgiu a ideia, já que a gente está fazendo isso, por que não começa a fazer um desfile? E aí começou um desfile simples das cores. Então vinha o branco, desfilava, vinha outro e pronto. E aí tinha aquela parte, o meu ficou melhor porque o meu carro alegórico teve um palmo maior do que o seu. E aí, sabe como é a disputa de lá? E aí começaram a perceber, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos parar e vamos fazer uma só? E aí começou essa parte do desfile. E é até interessante que a gente não sabe até hoje por quê. O nosso desfile, ele começa na parte baixa do bairro e sobe morro acima desfilando. Então, tipo assim, não sei o que aconteceu. Então, assim, a gente começa com o desfile aqui, a igreja está nessa parte, a gente tem que subir todo o morro sambando,
empurrando o carro alegórico morro acima. E o que acontece? Isso começou a virar, não que uma tradição, mas uma coisa legal do bairro. E começou a vir pessoas de fora para ver como esses tirolesas aí estão sambando, não tem nada a ver, né? E aí começou carro alegórico, começou a fazer enredo, começou a ter toda uma estrutura de uma escola de samba. Então tem o enredo, tem o pessoal que a gente fala da harmonia, que eles falam, aí, ó, e você está fazendo buraco aqui, ó, vai lá. Então tem toda aquela parte. E o que foi legal? O carnaval, ele se transformou num contraponto da festa da polenta no sentido de trabalho voluntário. Porque hoje, vamos imaginar, todo mundo tem suas coisas, todo mundo tem seus trabalhos, todo mundo tem isso, então automaticamente cada um começa a ir para o seu canto, para o seu lado, e você começa a se desconectar um pouco da comunidade. E começa a parte. Agora, com a internet mais ainda, todo mundo fica na internet. E a gente começa a perder o contato. A festa da polenta é um marco, por exemplo, que todo mundo naquele dia é trabalho voluntário. Os estabelecimentos fecham para ajudar na comunidade, as pessoas pegam férias para trabalhar na comunidade, os jovens fazem a parte da decoração, as crianças. Então, todo mundo está unido numa causa só. Então, isso fortalece o senso de comunidade, aquele senso de pertencimento que todo mundo está sorrindo. E aí depois tinha mais um ano inteiro para voltar à festa da polenta e reanimar esse senso. Aí entra o carnaval. O carnaval do desfile da escola de samba, ele entrou com esse contraponto, que ele também potencializa isso. Tem o enredo? Perfeito. Quem vai fazer as alas? As mulheres estão fazendo as alas. As fantasias são feitas pelos moradores. Os jovens fazem toda a parte dos carros alegóricos. As crianças são comissão de frente e tudo começa a voltar. Todo mundo fica um mês envolvido em uma atividade voluntária em prol de um dia ou dois. E isso reacende novamente a nossa chama de olha que legal que a gente faz e todo mundo. E aí aquilo da briga, quebram o pau. Mas sempre está tudo junto. Aí é uma briga, você pegou mais lantejoula que a minha, a sua está mais brilhante, e aí começa a formar. Só que aí a gente começa a perceber que o carnaval do desfile, para nós moradores, é muito lindo o desfile, mas é a parte que nos conecta. Para os visitantes, muitas vezes, eles não vão perceber essa conexão, tipo assim, explícita, mas eles falam, caramba, olha só, pessoal, todo mundo sorrindo, todo mundo se divertindo. Depois que eles percebem que tudo aquilo foi feito por nós, eles ficam mais admirados. Como assim, meu Deus do céu? Mas quem pagou? Nós fizemos rifa, pegamos dinheiro e colocamos lá. Nós fizemos isso, foi fazendo, e falei, mas vocês, né, ninguém ganha. Financeiramente, mas moralmente e tipo assim de senso de comunidade grande. Foi até o ponto agora que acho que a nossa escola de samba agora ela virou como um bloco da prefeitura, que agora ela conseguiu até um recurso para investir. E é muito interessante que tipo assim, olha que legal, na festa da polenta a gente coloca grana, faz tudo e todo o recurso fica depois para a comunidade, reverte em projetos culturais, sociais, de saúde, da pastoral. E do carnaval, a gente gasta mais do que a gente recebe. Mas aí, a gente já tem a consciência, fala, nós vai gastar. Porque a festa nossa e a importância de estar conectado, sabe? Então, o carnaval ele se transformou numa tradição mesmo, que não tem nada a ver com a nossa cultura tirolesa, mas ela fomentou e fortaleceu esse trabalho em comunidade. E a gente falava no começo, mas aqui tem a ver com a cultura. Só que a gente começou a perceber que aquela tiazinha que estava escondidinha, costurando, ela estava fazendo parte da comunidade, e a gente não conseguia ver. Festa da polenta, a mesma coisa, a gente vê o quem está na frente, só que a gente não vê os bastidores. Então, no carnaval, trabalham mais pessoas que, ao modo nosso, tirolês de ver, não está aparecendo. Porque cada um pega e fala, não, eu vou costurar fantasia. Tem pessoas que você nem sabe, tipo assim, que está presente na comunidade porque está reclusinha, mas está lá no carnaval, puxa as fantasias e faz um monte de fantasia. E aí a gente começa a perceber o orgulho de estar lá. Então, o carnaval nosso, desse desfile, ele criou essa atmosfera para nós, que é o quê? Sempre manter o vínculo com a comunidade, sempre manter o trabalho voluntário, porque cada um hoje tem a sua correria e assim por diante. Então, não dá para fazer festas voluntárias, senão cansa. Então, a gente percebeu, se tiver essas duas fortes, ela sempre vai ser o contraponto de a gente preservar esse nosso jeito de comunidade, de trabalhar. E além do desfile, né, que agora está tomando uma proporção bastante importante, vocês têm um carnaval
Sim. Vou explicar o que é essa cucanha, de onde ela veio, porque a gente conhece todo prato típico. Isso. Entra cucanha com o carnaval. É muito interessante que, por exemplo, todo mundo conhece nós, os moradores lá da colônia, pela festa do vinho em Santana, pela festa da polenta em Santa Olímpia, mas a única festa tradicional que os nossos bisavós, os nossos tataravós trouxeram é a festa do carnaval, que é da cucanha. A única festa típica que os nossos donos trouxeram, que a gente preserva, é o nosso carnaval. É muito interessante que, tipo assim, eu vivenciei a cucanha no dia a dia, participando da festa da cucanha, né? Então, desde a minha infância, eu estava buscando, como a gente fala, catando a cucanha. Então, ela é uma festa típica. Se a gente for ver lá em toda a parte da Itália, até na Europa, tem a tal do Paese della Cucanha. O Paese della Cucanha é um mito antigo, da Idade Média, que o que acontece? É um país onde tem fartura, onde tem êxtase, onde não tem trabalho forçado, que isso ia contrapondo aquela parte daquela Idade Média, do trabalho forçado, escravizado. Então, naquele momento, tudo se esquecia. Então, lá em outros países da Europa, tem muito disso, Paese della Cucanha. Eles falam que nas montanhas jorra mel, as montanhas são de queijo, ou seja, é fartura. Então, isso é da parte do geral. Tem também, na região da Itália, na nossa região, também a árvore della Cucanha. Então, é o pau de sebo nosso. Então, imagina um pau de sebo que lá em cima tem essa parte das frutas, da refeição para buscar, então sempre nisso. E a nossa festa ela tem muito relação com isso, mas da parte da fartura, do bem-estar e assim por diante. Então, como funcionam as nossas festas que os nossos donos trouxeram? Diferentemente do Brasil, a cucanha, no nosso carnaval, o nosso carnaval sai do verão e entra para o outono. Lá na Europa, o carnaval sai do inverno e entra para a primavera. Então, quando os nossos donos trouxeram a nossa festa aqui, o que eles saíam? Eles saíam todos de rosto pintado de carvão. Então, todos saíam de rosto pintado de carvão. E tinha o significado que nós fomos pesquisando depois, porque, como a gente sabe, os nossos donos saíram de lá há muito tempo. Então, saíram lá do Tirol. Começaram a sair em 1878, depois o pessoal dos estênicos, junto com o pessoal de Santana dos Vite, depois vieram os Correri em 1881, então eles vieram para cá. Trouxeram a tradição, mas muita da tradição ficou para lá e muitos dos significados não foram apresentados para nós. E a gente começou a pesquisar depois alguns significados. Então, a parte do rosto de carvão, os nossos donos sempre falavam, nesse dia não vai ter distinção de raça, credo e cor, todo mundo é a mesma coisa. Então, se todo mundo está de rosto pintado de carvão, ninguém vai saber. E aí a gente pesquisando descobre que na nossa região esse rosto pintado de carvão significa a parte do inverno, a escuridão e a solidão. E quando você sai, todo mundo sujo e começa a lavar, sai água. E essa água de carvão é o que? Significa prosperidade, porque os carvão, as cinzas, usam na agricultura para fertilidade. E os nossos donos falavam que era essa parte de limpar os espíritos. Então, você trazia toda a sujeira do inverno e o recluso e você lavava. Então, nossos donos faziam isso. E eu era de infância, eu tinha medo, porque os mais velhos pintavam o rosto e ia literalmente correndo atrás das pessoas, era um caos, batendo lata e assim por diante. E esse bater lata, esse caos, como chama, ordenado ou não, tem o significado de quanto mais barulho, mais você espanta as coisas. Espantando coisas, espanta os maus espíritos. E tem coisas, por exemplo, então a gente lá no bairro, minha infância, saía catando a cucanha. Então a cucanha é um prato típico hoje, onde a gente saía de casa em casa pegando os mantimentos para fazer o prato tradicional que chama cucanha. Então, um dava os ovos, outro dava os queijos, tomate, cebola, mortadela, bacon e assim por diante, que junto ia fazer esse mexidão, que é a cucanha que você vai acompanhar junto com a polenta no final do dia do percurso. Então, a cucanha sempre foi na terça-feira de carnaval, às 11 horas da manhã. Não sei por que às 11 horas da manhã, mas às 11 horas da manhã sai. A gente sabe que era na terça-feira, porque na quarta-feira, a partir desse momento,
quaresma. Então, nesse dia, carne vale, ou seja, se pode comer tudo que pode, se encher, porque depois vai. E aí a gente ia passando de casa em casa, pegando os mantimentos, e era muito interessante que na minha época, a gente entrava dentro das casas, sujo, de lama, de carvão, batendo lata, aquela algazarra, e muitas noninhas abriam a porta e obrigavam a gente a passar por dentro. Aí sujava a parede, aquela coisa lá, e elas felizes. E no final elas não davam um grosso ali para nós, o pastelzinho típico, dava fruta e assim por diante. E aí, para nós, era o simia. E muitas falavam, não, isso aqui é para limpar os maus espíritos. E aí a gente começa a procurar sobre a parte da história, tem esse significado. Esse barulho, essa bateção e esse caos espanta os maus espíritos da casa. Então, são tradições que os nossos nonos. Hoje a gente não entra mais na casa, mas tem um simbolismo de uma casa, a gente passa andando para não perder essa tradição. E aí a gente ia passando de casa em casa, ou seja, hoje passa em todas as casas do bairro, pega os mantimentos e leva os mantimentos para a cozinha. Aí na cozinha eles preparam uma grande refeição, onde todo mundo se alimenta. E por que tem essa parte da abundância, essa parte da partilha? Porque se cada um doeu um pouquinho de cada coisa, a minha família doeu um pouco de queijo, outro um pouco de ovo, quando faz a refeição, se você deu 2 ovos, tenha certeza que você vai comer mais do que 2 ovos. É muita coisa. Então tem muito dessa fartura. E tem essa relação do êxtase, né? Porque, tipo assim, todo mundo vai batucando, os jovens vão tomando seu vinho, e assim por diante. Antigamente estava até nas criançadas, então dava uns problemas lá, e assim vai, não tinha essas regras aí. Hoje não, a gente já faz, coloca pulseirinha para não dar para menor, mas antigamente, tipo assim, valia tudo. E o padre estava junto, vamos embora, pessoal. Porque era aquele momento de êxtase, né? Então essa festa, ela tem uma força muito grande para nós, culturalmente falando. E o que acontece, que acho que é muito importante, é o seguinte: a gente achava tão boa essa festa, que a gente começou a convidar todo mundo. Falou, pô, todo mundo tem que partilhar dessa festa, partilhar desse caos ordenado que não sabe como. Um dia teve até um pesquisador, acho que era uma faculdade da Unicamp, ele era físico, ele falou, agora eu entendi a teoria do caos. Porque a teoria do caos é um caos, só que ela tem uma ordem. Eu falei, Vans, olha o que está acontecendo aqui. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas tem um fluxo. E vai, e não acontece nada. E aí a gente queria apresentar para todo mundo, para os nossos amigos. Beleza, e chegou ao ponto de nós fazermos até divulgação pelo jornal. Venham para participar. Aí vieram. Só que, imagina só, a gente percorreu o bairro todo, onde muitas casas não tem cerca, entrava dentro das casas e assim por diante. E aí muitos dos que vieram, visitantes, não entendiam o contexto da festa. Então vamos imaginar, guerrinha de lama, beleza, guerra de lama, e assim por diante. E nós sabíamos que nesse momento todo mundo está lá. Só que muitas pessoas vinham de fora e falavam, para um pouco, você tem lama para jogar e tem aquela menina bonita, eu não vou jogar lama, eu vou passar a mão nela. Aí falei, eita, o pessoal não está entendendo. E aí chegou o ponto que, tipo assim, chegou a ter na festa da Cucanha 3.000 pessoas. Só que era assim, 300 do bairro, 2.700 de fora. Aí nós percebemos que a gente não estava aproveitando, porque a gente estava cuidando das pessoas que não entendiam. E aí a gente falou, parou, vamos parar, assim por diante. Chegou ao ponto da gente ter que cogitar da possibilidade de acabar com a festa. Aí o bairro falou, acabou, não vai ter mais. A associação, a igreja, falou, não, pessoal, aí teve até reunião, teve tipo assim, de querer abrir, fechar no estatuto, falar, não vai ter mais. Aí nós começamos a conversar e explicar para todo mundo, falar, o problema não é a festa, o problema é a forma que a gente colocou, então a partir de agora, ninguém convida mais ninguém. E foi dessa forma. E aí começou daquele público, caiu que era 3.000, agora cai para 400, 500 pessoas. E é o público do bairro. Ah, tem visitantes? Tem visitantes. Mas os visitantes que vêm já entendem o conceito. Tem, por exemplo, emissoras de TV que falam, nossa, eu quero fazer a festa ao vivo para vocês, que é uma festa. Falar, não. Pode vir na festa e aí na quarta-feira santa você apresenta. Porque para aquela pessoa que gosta de cultura e fala, caramba, olha que festa legal, ela vai lembrar.
Mas quem que é da farra não vai lembrar disso. Então a gente tem essa parte. Não é que a gente não quer que as pessoas de fora venham, mas é não perder esse entendimento nosso dessa festa, que é a festa que os nossos nonos trouxeram. Então, tem muita coisa que já alterou, que a gente agora vai colocando pontos de alimentação no meio para dar um suporte, a gente fica monitorando, a gente até coloca seguranças nas pontas, tipo assim, se é tirolês ou é de fora, está dando trabalho, sai e assim por diante, para a gente não perder essa festa. Mas era a festa, a única festa que os nossos donos trouxeram, e ela tem uma carga cultural muito forte. E é impressionante. A cucanha da festa da polenta, o prato é boa? É. A cucanha dos restaurantes que tem lá no bairro lá e da casa da avó da melhor nona é boa? É, mas não é tão boa como do dia da cucanha. Se é o momento, se é a fome, sabe? Cada um vai colocando, tem dia que tem mais queijo, tem menos, vai, e sempre dá certo. Então essa aí a gente não perde. Para a gente finalizar, eu acho que o bairro foi muito conhecido, está se tornando muito conhecido pela festa da polenta. Certo. Foi o chamariz para que Piracicaba conhecesse o bairro. E hoje eu vejo que tem muitos negócios, principalmente no setor da gastronomia, que estão fazendo o pessoal, não só de Piracicaba, mas da região, conhecer a colônia. O que você acha que se deve a isso? A culinária que está chamando o povo, ou o povo já está atrelado à cultura tirolesa e conhece o bairro? Então, a festa da polenta, como a festa do vinho, ela foi o chamariz do quê? Se a gente for ver, falando de turismo, Santana e Santa Olímpia sempre teve um pezinho no turismo no sentido quesito, vou imaginar. Um monte de pessoas de Piracicaba conhece Santa Olímpia pelo bendito vinho de laranja. Ah, vinho de uva, beleza, mas vinho de laranja lá. Então todo mundo já ia comprar um produto que hoje se diz um produto turístico. Só que a festa da polenta, ela expandiu isso porque começamos a receber pessoas de outras cidades e eles falaram, caramba, que festa bonita, vocês não têm mais nada além da festa. E aí foi uma coisa muito interessante, que mudou a visão nossa, que é o seguinte, antigamente a gente fazia a festa da polenta, ótimo, tinha de tudo, tinha rock, tinha forró, tinha tudo. Porque eu gosto de rock, eu gosto de forró, então a gente fazia a festa para nós. Só que a gente começou a perceber que a festa estava criando um número muito grande e a gente começou a perder a essência da festa. Ou seja, começava a dar briga, começava a ter isso e assim por diante. Aí que percebemos, parou, mesma coisa que aconteceu na cucanha, para tudo. Vamos pensar, a festa nossa é isso. Foi feito um estatuto, foi adicionado no estatuto da Associação do Bairro de Santa Olímpia, que a festa da polenta é um bem cultural, só pode ter música típica, banda típica e assim por diante. Não pode ter rock. Rock vai ter o Tirol Rock, mas assim por diante. E nesse momento a festa passou de 25 mil pessoas para 15. Só que o público, o faturamento mudou, porque eram famílias que vinham em busca da cultura. E aí começou essa demanda. E aí os moradores começaram a perceber, nós somos diferentes. Santo de casa não faz milagre. Então, se eu falo, pessoal, é importante, ninguém escuta. Mas se você fala, opa. E aí começou esse movimento de ter mais partes. Aí nós começamos com o passeio da Rota Tirolesa, de receber passeios. Aí nós começamos a ter outros estabelecimentos. Então, hoje em Santa Olímpia e Santana, na colônia, tem restaurantes, tem vinícolas, tem cervejaria, tem charcutaria, tem lojas de artesanato. Então, cada vez mais. Ao ponto do que agora a gente, junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo, a gente criou a cadeia produtiva local do turismo tirolês. Qual que é a ideia? Essa parte de todos os estabelecimentos, com as festas, com os bairros, estarem sempre juntos para a gente preservar, saber os nossos valores e a gente não perder isso. Só para explicar, uma cadeia produtiva local, se nós estabelecimentos fechássemos numa associação entre nós, está perfeito, a gente podia fazer isso, só que a gente não está fazendo isso. A gente está colocando as associações, os círculos, os grupos culturais, tudo junto, para a gente pensar junto, para a gente não perder uma festa da cucanha, para a gente não perder uma festa do vinho e da polenta, que é essa parte da territorialidade que o povo tirolês é. Quem conhece tirolês sabe que nós somos totalmente territorialistas, não por não querer vocês, mas é proteger a família, proteger o nosso espaço.
Então, eu até brinco com o Jonas, que ela dá uma da videira, que a gente faz essa parte assim, fala, nossa, um dia a gente vai querer sentar num banquinho e ver, caramba, não é que deu tudo certo? Porque é uma coisa muito interessante, a gente está com um projeto do Sebrae, dessa cadeia produtiva, e aconteceu até um fato lá. Eu falei, Ivan, vocês estão aqui, Ivan, estou conversando com vocês há mais de 8 meses, e em nenhum momento você mencionou coisas pro Café Tirol. Você fala comunidade, você fala grupo, você fala isso. Então, o que eu vejo no futuro, que é o meu sonho agora, Ivan, tudo comunidade, é a gente criar oportunidades para que os jovens e as crianças permaneçam na colônia. Não estou falando para eles não sair para fora, eu quero que eles viajem, vai para Trento, vai para o Tirol, vai para os Estados Unidos, façam um intercâmbio, viajem o mundo. Mas eles olham lá fora e falam, caramba, isso dá para fazer na colônia, e volte. Quando o jovem começar a voltar e ter o seu estabelecimento, ter sua pousada e começar a viver da cultura, é isso que eu sonho. A gente vê o bairro ser autossustentável para preservar. E quanto mais a gente tiver estabelecimentos típicos, mais preserva a cultura. Mais preserva a cultura, os jovens vão ter mais consciência de não perder essas nossas tradições. Então, o sonho que eu vejo da colônia do futuro é isso. Nossa, mãe do céu, agradecer primeiramente o convite, para nós é uma responsabilidade tremenda falar da cultura, né? A gente tem essa parte de passar o máximo, e é o que a gente busca, né? Tudo que a gente faz, a gente não faz para nós, a gente faz para um todo, e a gente se preocupa sempre em criar esse ambiente para que a gente não perca a nossa tradição da colônia tirolesa, do bairro Santana e Santa Olímpia, que a gente se mantenha sempre unidos nesse prol, porque a gente sabe que eu até brinco com os estabelecimentos, o nosso maior produto não é café, não é vinho, não é cerveja. Igual você falou, o que os visitantes vão em busca da colônia? Eles não vão em busca da festa, eles vão em busca daquele lugar que não encontra. Caramba, olha esse lugar aqui, todo mundo está trabalhando, olha essas crianças. Então é isso. Eles vão em busca desse lugar nosso, que é o nosso, vamos imaginar, é o nosso país de la cucanha, é a nossa terra dos sonhos, onde tudo funciona.